A paz do Senhor a todos. Mais uma terça-feira onde aprenderemos a poderosa palavra de Deus. Esse vai ser... resolvi adiar para mais esse ensinamento da palavra de Deus, temática, porque o Espírito Santo de Deus me orientou a mais um texto, lembrando que na próxima semana já iremos ministrar nossa caminhada bíblica com conhecimento dos personagens bíblicos. Mas hoje eu fiquei pensando e o Senhor me deu um flash de um tema bem atualizado, que até ele me deu um título: Força ou Resistência? Força ou resistência? Sabemos que força é a concentração de esforço para algo imediato. Por exemplo, vamos levantar um saco de cimento. Então eu vou me reunir as forças para levantar um saco de cimento de um lado para o outro. Quanto tempo eu posso demorar com esse saco de cimento nesse lugar de um para o outro? Tem que ser rápido, porque ele tem 60 quilos e eu não vou segurar todo o tempo. Então isso é uma força. E quando se fala em resistência, ele já fala sobre demorar, o quanto tempo eu vou levar para segurar alguma situação que vai demandar tempo. Então isso é resistência. Eu quero ler com você um texto que me veio ao coração, que está no livro de Mateus, capítulo 4, do 1 ao 11. Vamos ler? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito no deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Chegando a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão as mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram. Quero ler com você um pouquinho mais do livro de Tiago, capítulo 4, verso 8, que diz: verso 7: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, amados, vemos aqui o Espírito Santo. Veja bem, eu não estou falando aqui que foi Satanás, não foi uma
situação criou? No cenário, o Espírito Santo, depois de jejuar 40 dias, que é uma bela uma resistência, o levou para ser tentado. E apresentou a ele alguns conceitos, tipo soberba, tentar a Deus, e ainda ofereceu o que não é dele, porque na verdade todas as coisas são de Deus. Como é que pode Satanás querer que ele se prostrasse e desse o que não é dele? Então, todas as fraquezas básicas humanas foi ali colocado. E ele, Jesus, sentindo a fome e a situação como homem, ele foi tentado na sua humanidade. Mas houve o quê? Resistência. Eu tenho visto muitos movimentos, isso aí em todos os sentidos, viu? Não é só religioso, no dia a dia, pessoas se lançam e vamos lá fazer um movimento. Agora vai pegar, porque eu sou muito mole. Nessas décadas que eu estou servindo ao Senhor, eu já vi muita demonstração de força. Demonstração de força e pouca demonstração de resistência. Porque a resistência, ela passa pela estrutura espiritual, pela vida com Deus, pelo conhecimento do Senhor, por saber quem Ele é e quem nós somos. Então, você percebe que Jesus, ele foi deixado lá. O Espírito Santo falou assim, então, ó, Satanás, está aqui Jesus. Vou cruzar meus braços. E o que ele conseguiu ali? Ele tentou. Primeiro tentou com pão. Estava com fome. Não é verdade? E ele, não tem só de pão viverá o homem. Pula daqui. Você é o filho do rei. Não. Eu já vi, irmãos, eu já vi essa conversa. Pão, eu faço dívida porque o Senhor é comigo. Se lança naquilo que não há confirmação com o Senhor, porque eu sou filho do rei. E depois, Satanás, eu sempre digo uma coisa, o homem tem valor venal. O que é valor venal? Valor de avaliação. Satanás, ele tem lá seus espíritos familiares e ele começa a fazer o quê? Então eu vou sondar a geração dele, o que ele fala, o que ele posta no Face, os gostos para carros, para casa, para roupa, maquiagem, e ele é observado, nós somos observados o tempo todo. E então vem a prova, a armadilha. Olha, amados, eu sempre digo uma coisa assim, eu posso não ter o que eu quero, mas jamais vou ter o que não quero. Ora, se eu não gosto de moto, eu nunca vou ter uma moto. Mas se eu gosto de moto, talvez eu tenha uma moto. E Satanás, ele sabe onde investir. Ele sabe que se você investir em você, no que você tem dito que gosta, porque é assim, nós falamos do tipo, estereótipo do sexo oposto, e a gente fala mesmo, a gente entrega o ouro.
Satanás não tem poder de sondar o seu coração, mas a gente fala, né? E a boca fala, ai, se passa aquela moto ali, ai, meu sonho, objeto de desejo, né? Aquela casa na praia, enfim, móvel, roupa, emprego, e nós falamos, e aí vem a tentação, porque não há tentação que não seja humana, e nessa hora que a tentação chega, a gente começa então a prova de resistência, entende? Então, Satanás, ele chegou em Jesus e falou assim, vou dar o quê? O que ele quer agora, que é pão. Eu vou fazê-lo elevar-se, dizendo que ele é o filho íntimo de Deus poderoso, então eu vou me pular dessa montanha e eu vou dizer assim, anjo, me pega nas asas. E por fim ele falou assim, eu vou comprar todas essas terras, é tudo meu. E ele foi então onde? Naquilo que era possível, que era Jesus nesse momento humano, e ele não achou nada, porque ele tinha resistência e sabia para que veio, e sabia para onde vai. Irmão, a importância é essa, para que se eu existo, para quê? E para onde eu vou? A resistência é algo que só adquire com o exercício da fé, com o conhecimento das causas, e você vê então nesse texto que ele resistiu. E é assim que ele resistiu que Satanás o deixou. O texto é importante, nós lemos, né? O texto aqui é importante que depois de tudo isso, Satanás o deixou, entende? Que, ou seja, não precisou falar assim, sai em nome de Jesus, ou sai em meu nome, não. Ele simplesmente, ele falou assim, no versículo 4, verso 11, aqui, ó. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então o anjo estava pronto. Eu imagino assim, sabe o que eu imagino? Durante toda a prova de resistência, estavam ali os anjos esperando. É o momento de. Tava lá, eu acho que estava toda a cozinha celestial estava pronta. Porque ele resistiu. Então ele falou assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe por que eu digo para você isso? Porque Satanás não investe, ele é um grande investidor, como se eu fosse comparar, um dos maiores investidores da Bolsa de Valores. Não investe em ações que não dá resultado. Ele não tem sentimento, eu odeio você, eu vou... Não. Não deu certo, ele sai fora. Por que será que nós caímos sempre no mesmo ponto? Por quê? Porque não há resistência. Não há resistência. Então eu começo a observar que algumas coisas precisam ser mudadas na minha vida. E você vê, quando Jeremias 12:5, tem um texto que eu gosto muito de falar sobre esse texto, porque ele faz uma citação sobre resistência. 12:5. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, que farás na enchente do Jordão? Então, muitas vezes nós somos treinados pelo que passaremos. Eu digo assim, um corredor, um lutador, ou alguém que vai fazer um exame para uma faculdade, ele tem que ser treinado, ele sai do padrão, né? Ele sai do padrão. Então eu fico pensando, até eu fiz um comparativo com agora esse ano vai ter, inclusive, Corrida de São Silvestre, 9 de julho. Aquele bando de pessoas, fantasiado, sabe? Você percebe que não tem um corpo não foi treinado para correr 42 quilômetros, 42 quilômetros e meio.
E sai aquele bando na frente gritando, correndo, e bagunçando, assobiando. Tem aquele povo nigeriano, aquele homem, aquela mulher que ficou ali treinando meses. Você não vê sair correndo na frente. E vai lá. Passa meia hora, não dá meia hora. Vão cansando, daqui a pouco desponta quem? Aquele que fica lá, com a cadência, continuidade. Nada muda, nada muda, nada muda a sua metodologia de vida. Aqueles corredores, ele tem uma cadência sequencial, bem treinada, equacionada diretamente, assim, matematicamente falando, a quantidade de passos por metro quadrado, por metro linear, e vai. Sabe o que? Eles treinaram para resistir por 2 horas e 30, 40 ou 50. Os outros, fogo de palha. E é isso que eu tenho falado ultimamente. Resistência. Estamos no tempo de resistência. Estamos no tempo de resistir. A mente é um tempo que o ser humano não está acostumado. Amado, eu falei ontem, nós tivemos a febre espanhola, gripe espanhola. Nós estamos hoje por volta de 4 milhões de pessoas que faleceram, que foram infectadas pelo coronavírus. A febre espanhola foram para uma população de 2,5 bilhões, contra 7,5 bilhões hoje, 3 vezes mais. 500 milhões foram infectados. 50 milhões faleceram. 2 anos praticamente de isolamento. Foi terrível. A história da igreja daquele tempo, uma hora eu vou contar. A história de como suportou a igreja, as pessoas, porque tem que ter resistência, padrão, cadência. Tem que ter no horizonte. A Bíblia diz, o Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés e luz para o caminho. Então, as lâmpadas vão se acendendo, você vai uma a uma. O que está acontecendo? Nós não podemos agir pelo momento. Muitas pessoas perdem suas bênçãos por não resistir, por não saber quando tem que ficar quieto e quando tem que falar. A palavra ao seu tempo é boa, no seu tempo. E você percebe então, Jeremias fala assim, olha, tá cansadinho no dia a dia, e quando tiver que correr, tá tropeçando no asfalto e correndo no meio da mata. Então o que precisa hoje é essa resistência que Caleb, quero até citar um texto aqui que eu acho lindo. Deixa eu ver se eu acho que é Caleb, ele diz assim, né? Josué 14, do 7 ao 11. Ele fala assim, quer ver? Espera um pouquinho só por aqui. Josué 14, 7, diz assim, da idade de 45 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como senti no meu coração. No verso 11, ele fala assim, e ainda hoje, estou tão forte, o 10 um pouquinho, e agora é que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, ainda andando Israel, ainda no deserto, e agora já estou com idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual é a minha força? Então era o agora é, a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Então vocês veem, resistência. A resistência tem a ver com esperança.
A esperança tem a ver com confiança, com fé. Então, quem suporta uma herança por 45 anos? E você percebe que toda a sua estrutura física, as suas defesas naturais estavam agigantadas, porque ele estava esperando. O Salmo 40 é muito claro: esperei confiantemente no Senhor. Esperar não é um ato de humano. A esperança, ela vem de crer no Senhor. E Isaías 40, ele fala assim, ó, Isaías 40 ele diz assim, 40, 30. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Ele fala assim, não estou falando, aqui não é dizendo que todos os jovens são fracos. Ele deu uma referência de força. É lógico, a força, a própria Bíblia diz, jovens, sois fortes. Então, a força do homem, do jovem, ele comparou com uma força sem resistência. Por quê? O idoso, o mais velho, vamos dizer, não o idoso, o mais velho, ele passou por experiências, não por ter lido a Bíblia, porque ele viveu algumas coisas com Deus. Aqueles que realmente se permitiram andar com Deus. Então ele andou com o Senhor, ele viveu esse tempo. Então, viveu coisas com Deus. O jovem tem força. Você pode ver, tem projetos que eu vejo que ele vai fracassar, porque ele tem muita força humana. Mas quando vem os primeiros contraditórios, então a Bíblia diz assim que os jovens de cansados caem, né? A Bíblia, ele é bem claro aqui esse texto, ó. Se cansarão e se fadigarão, mas não é o idoso que está falando, os que esperam o Senhor. Então veja bem, e quem é que espera o Senhor? É o idoso, é o jovem, é aqueles que esperam nele. Esperar é um ato de fé. Esperar é acreditar que as promessas contidas na Bíblia, ou aquelas que você recebeu direto pelo Espírito Santo, pela profecia, ela tem que ser marcada. Escreve. Abacuque subiu num alto monte, lá em Abacuque capítulo 2, ele falou assim, escreve letras grandes, para que os que estiverem passando leiam, correndo, que já passando naquele tempo cavalo, um trote, um cavalo, possa olhar e ainda ter o tempo de ler. Então, escreve na tábua do coração. A Bíblia diz que homens guardam as promessas na tábua do coração. Ou seja, eu preciso lembrar daquilo que foi prometido. Por exemplo, o senhor falava para mim, Francisco, eu ainda vou ganhar todos os estados do Brasil. Eu vou morrer quando? Quando todos os estados do Brasil for ganho. Ou quando eu não crer. Entendeu? Ou quando eu não crer. Esperar, resistir, está linkado a uma ação de fé e não a uma força bruta. Não é assim que funciona. Eu me lembro quando eu era mais novo, eu era irrequieto, evangelista, recém-ungido, e eu falava, vamos pessoal, vamos lá, olha aí, está muito olhar desse povo aí, vamos caminhar, vamos fazer. Mas fazia projetos que caía logo em seguida. Por quê? Porque não tinha
eu não tinha palavra de estrutura. Eu preciso resistir primeiro ao diabo. Ele tem que fugir da minha vida. Ele não está em mim, não está em você, você não está endemoniado. Mas ele fica falando. E por que ele continua falando com você? Porque você continua ouvindo. Por que será que muitos crentes saem de tantas igrejas e saem de uma para outra e o motivo é sempre o mesmo? Aquela irmã, aquele irmão. Não é assim que eu pensava. Essa não é a igreja que eu pensei que fosse. Não vai existir essa igreja que você pensa que seria. Porque se você deixou uma fragilidade, entende? Na sua casa, na sua mente, Satanás percebeu que havia uma fraqueza que está ela está ainda arraigada em ti, ele vai insistir o tempo todo. É igual um lutador do UFC, tá dois lutando, ele bateu, chutou a perna do oponente, ele mancou, ele vai bater onde de novo? Na perna do oponente, porque aí ele achou, entende? Então o que eu preciso é resistir, deixar essa força bruta que não resolve quase nada. Nada resolve. Não resolve porque eu percebo que essa força, ela me faz até desanimar, porque começo a iniciar alguma coisa e desisto. Você percebeu que tem pessoas que têm um potencial, um grande potencial, e não avança? Não estou me dirigindo a ninguém, estou falando em termos de igreja geral. Pessoas têm projetos, sonha, eu vou falar, agora eu vou, olha pastor, eu vou, tá? Vai tarde, né? Não, agora eu vou e vem, eu fico só olhando na estrutura, a vida de oração. Quem mandou? Foi assim que o Senhor falou para Gideão, não te mandei eu? Se esforça. Então, e aí fala, vamos que agora eu vou, pastor, eu vou arrebentar. Eu falei, então vai mesmo, querido. E aí começa alguma coisa e vai, não avança. E eu fico assim, ouvindo essa resistência nas diversas áreas da vida da pessoa, dos departamentos da igreja em si. Você percebe que não, você dá aquela força, mas não consulta o Senhor. E aí eu me aquieto, porque se eu for falar, a força vem. Então, o que você ouve? Não, você é ultrapassado, você é idoso. Não é isso. É que a resistência, ela vem de ações de fé. Primeiro, quem me mandou? Não é só a Bíblia diz. Isso é genérico. Mas se eu vou me envolver num projeto, numa missão que sai fora do padrão, eu preciso ter consciência. Deixa eu falar para você uma coisa. Quando eu fui montar o Manancial, e esse dia, ontem nós tivemos um culto maravilhoso, com todos os pastores na Team Leak aí, e aconteceu uma coisa tão linda, porque quando eu estávamos conversando, né, eu comecei o ministério, e eu falei para o Senhor assim, tudo leva a crer que esse ministério foi o Senhor que decidiu. Mas eu não vou me meter enquanto não tiver estrutura. E olha, irmãos, foram 3 formas de confirmação. Inclusive uma delas veio do Canadá, de madrugada. E quando deu a 3ª confirmação, eu entendi, vamos, pensa numa luta.
mas eu resisti, porque eu tinha os preceitos bíblicos, eu tinha a ética, eu sabia o que fazer. Então, nesta noite, pense na sua resistência. Você fracassa várias vezes em suas falas. Não, pastor, agora eu vou, não, agora vamos e não vai, porque precisa criar resistência no joelho no chão, não é por vista, não é por força, não é por coerência, nem sempre a obra de Deus está na coerência. Amém, igreja? Deus os abençoe, tenha uma ótima terça-feira. Na semana que vem voltaremos então a nossa caminhada bíblica com estudos dos personagens. Estamos no livro de Josué, está uma bênção e vamos ver várias pessoas pregando aqui. Deus abençoe. Se mantenham firme e resistente. Graças a Deus.